Olá, o Momento Equestre começa 2017 galopando com o pé direito realmente. Vamos fazer um programa maravilhoso com a amazona internacional Luciana Diniz. E o grande lançamento, presente bárbaro que ela deu para a comunidade hípica internacional, lançando o primeiro livro digital totalmente interativo de hipismo, o Fit for Gold. Nós vamos saber um pouco sobre isso. Espero que vocês gostem. Lu, que presente é esse que você deu para os brasileiros? Digo brasileiros porque na época de Natal você estava no Brasil. E foi um lançamento mundial. O que te deu na cabeça para você fazer o primeiro livro digital totalmente interativo do hipismo? Eu tive a oportunidade de ver e achei fantástico. Da onde que teve essa ideia? Bom, primeiro eu queria dizer, Silvia, muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada a todos vocês. Isso é um prazer poder compartilhar o que vai dentro do meu coração. Na verdade, esse livro foi dedicado à minha família, foi dedicado imensamente a meus pais. É o maior presente de Natal que eu poderia dar para eles, as pessoas que eu mais amo nessa vida, que acreditaram em mim desde o começo, que me deram asas para voar, que me fizeram chegar onde eu cheguei no meu esporte, eu voar sobre meus sonhos, eu acreditar nos meus sonhos. Então, mais que tudo, esse é um presente que eu estou dando para eles. Que lindo! E todo mundo que te vê hoje nas pistas, você no time dos 10 melhores do mundo, acha que foi muita flores, vitórias, mas não sabe o que você passou para chegar aí. Um pouquinho da sua trajetória antes da gente entrar no livro. Como é que foi, com que idade que você foi para a Europa competir? Que idade que você passou a pertencer a Portugal, a representar? Me fala um pouquinho sobre isso. Obrigada pela sua pergunta, pois essa pergunta, ela enriquece o livro com a história da minha família. Desde pequenininha eu tive esse desejo de um dia me tornar uma grande cavaleira, mas eu não sabia realmente que esse desejo estava lá dentro. Aos 18 anos, a minha vida muda completamente. Para uma pessoa que achava que ia trabalhar no grupo da família, trabalhar junto com meu pai. Nós levamos um susto naquela época e eu tive que mudar meus planos. Os meus planos foi então me dedicar aos cavalos. Fui para a Europa, fui fazer a faculdade da vida, a qual meus pais foram os meus maiores incentivadores. Nessa trajetória eu me tornei top 10 no meu esporte. Então foi como se as coisas todas, de um tombo em outro, você vai crescendo, ganhando experiências até chegar na vitória. Como Augusto Cury disse, não há pódios sem derrotas. Então foi sempre as derrotas que me fizeram aprender, crescer, querer dar o meu melhor. E um lado também que sempre teve dentro de mim desde pequenininha foi o lado de compartilhar. E agora, com todo esse sucesso, essa vitória maravilhosa, eu estou podendo compartilhar com vocês tudo o que eu passei. Esse livro nada mais é do que compartilhar com vocês essa história maravilhosa que me fez ser quem eu sou. E pelo jeito, Lu, esse livro não termina. Esse livro teve um começo e não vai ter fim, pelo menos um fim tão próximo. Porque eu estava vendo, você tem páginas, começando pela agenda, totalmente interativa com o seu público. E antes que as pessoas todas se interessem em saber, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, pelas redes sociais, quando nós lançamos no Natal, isso lá no Brasil, as pessoas, estou louca para ver como é que isso, já começaram a ler. Como é que as pessoas podem adquirir teu livro? Sabe, Silvia, isso é uma coisa muito interessante. Eu senti nos últimos meses que esse meu público é um público muito jovem e muito querido. Sabe, eles me mandam mensagens, fizeram páginas no Instagram de como é que você chama isso? Fanpage. Então, eu senti todo esse retorno do que eu estou dando para eles, eu estou sentindo esse retorno de volta. Então, quando eu criei o livro, eu pensei, como é que eu vou atrair esses jovens? E a maneira mais legal foi de montar para eles uma agenda que eu tenho no meu dia a dia, o que eu faço, o que eu deveria fazer, ou às vezes eu tenho um plano e eu mudo o plano, o que aconteceu. Eu combinei ela em várias cores, por exemplo, as cores de Portugal. Então nós temos azul, amarelo, vermelho, verde e uma cor diferente, que é a magenta, que é a minha cor predileta,
por exemplo, para as emoções do dia. Então essa agenda ficou uma maneira assim, dinâmica de eu interagir com o meu público jovem. Nas agendas também tem um vídeo, então nós temos 20 vídeos neste e-book, que é uma coisa maravilhosa, inovativa e que deixou todos os programadores loucos para conseguir fazer isso uma realidade. E esses vídeos são de eventos que você participou? De que é? Ou é do teu dia a dia? Fala um pouquinho para quem está nos assistindo. Não pode contar tudo também, senão depois as pessoas não vão querer ver. É verdade. Mas mais ou menos. É verdade. Então, mas eu vou contar para você que é o seguinte, esse vídeo tem por trás das pistas, como você mesmo, o teu programa fala, tem por trás das cenas. Às vezes cenas que a gente está na cocheira, um dia antes da grande final. Os bastidores. Exatamente, brincando com a égua, brincando com a FIT. Então tem assim vídeos muito interessantes, até amadores, porque fomos nós mesmos que fizemos, mas muito reais, muito autênticos. E isso que eu acho que é legal. Mesmo do jovem, até as pessoas que não têm nada a ver com o nosso público, saber como é que é o nosso dia a dia junto com os cavalos na cocheira, antes de uma prova importante. Então realmente tem uma mistura de vídeos profissionais, de provas, de vídeos feitos por a gente mesmo. Até a Santina filmou um dos vídeos, então quando vocês verem que o vídeo está todo assim, então foi a Santina que filmou. Então foi uma brincadeira que a gente fez entre a gente mesmo para nos dar essa força toda. Então o livro tem muito dessa coisa, inspirar os jovens, mostrar como é que é a vida, como ela é atrás de umas Olimpíadas. E a pessoa que, por exemplo, quer saber um pouco mais sobre a minha vida, como é que eu cheguei lá, ela pode ler o texto, que é um texto mais, vamos dizer assim, analisando a situação da agenda, por exemplo. Então, como eu disse, é um livro para qualquer idade. Um jovem pode ler e se divertir na agenda, um jovem pode ler e se divertir na análise da agenda. Então, como ele se sentir melhor? Esse livro é para ser usado como cada um tiver a vontade de usar ele. E mais ainda de tudo, ele é um livro interativo. Eu deixei páginas brancas, por exemplo, para as pessoas mandarem suas inspirações também, suas experiências de vida, suas ideias. Então tá tudo ali para elas botarem também as suas ideias. Isso é fantástico. Não só as minhas. Porque eu digo na vida que é sempre assim, é somando e dividindo essas experiências que a gente vai ganhar mais. E não multiplicando-as, entendeu? Então, eu acho que vai ser muito bacana, espero que todas as pessoas aceitem esse lado muito gostoso do livro, que é, como o nome diz, vivendo em cores e fazendo esse livro viver sempre. Esse é meu grande sonho, que ele não seja um livro aqui, para hoje a pessoa ler e guardar ele na sua prateleira ou fechar, para continuar a fazer ele vivendo em cores sempre. Luciana, esse teu jeito é muito bonito, né? Você falou dividir para ganhar. Não é multiplicar, é dividir, porque acaba a própria conspiração, né? Acaba multiplicando. E essa tua sensibilidade ímpar, eu acredito que você utilize com os cavalos também. Porque você fala a linguagem deles. E só uma pessoa extremamente sensível para sentir os animais da forma que você sente. Respeitando a individualidade, sabendo que você está tratando com outro ser vivo passivo de dor, de mal-estar, e você acaba fazendo realmente um conjunto fantástico. Esta sensibilidade foi a tua vida esportiva que desenvolveu, ou você já veio com ela uma coisa nata, porque é uma sensibilidade diferenciada. Você não é uma profissional, você é a profissional. E o que te difere é essa sensibilidade extra, apurada, que você tem no convívio com os cavalos. Sabe, Silvia, essa é uma questão muito interessante, mas a sensibilidade nada mais é também como a gente trabalhar o nosso músculo. Se a gente não faz exercício, não trabalha para ele ficar forte, a gente ficar forte, ele murcha. E a mesma coisa a sensibilidade. Quando a gente recebe ela de graça, porque ela nos foi dada, a gente tem que trabalhar ela. E o meu instrumento para trabalhar a minha sensibilidade foi estar junto com os cavalos. Que os cavalos afloraram em mim essa sensibilidade que eu talvez já tinha lá dentro e talvez nem eu mesma conhecia. Então é através, eu digo, do toque, do cheiro, do sentimento, do olfato, da nossa visão, todos os 5 sentidos que eu desenvolvi junto com meus cavalos me tornaram essa pessoa sensitiva, com essa sensibilidade que eu tenho.
Segundo alguns amigos meus, eu tenho até mais sensibilidade com os cavalos do que com os humanos. É porque realmente eu gosto de estar com eles são autênticos, eles não têm farsa, eles vivem no momento. E às vezes na sociedade as coisas são mais mascaradas, são diferentes, entendeu? A gente tem que saber lidar de uma... São superficiais, né? Tem as boas também, tem as autênticas também, mas a gente tem que saber lidar com umas e com as outras. E essa minha sensibilidade durante esses anos cresceu muito graças aos meus cavalos e à minha convivência com eles. Nós vamos para o comercial e já voltamos. A Prestograph atende sua necessidade de impressos com qualidade, agilidade e baixo custo, desenvolvendo um pacote completo de produtos e serviços gráficos. A Prestograph confecciona seus serviços em um moderno sistema produtivo, que obedece conceitos de padrão internacional em artes gráficas, agregando profissionalismo e alta tecnologia a uma vasta gama de formatos, cores, papéis e acabamentos. Acesse o site e conheça nossos serviços e produtos gráficos. Pois é, o papo estava tão bom que não dava vontade nem de terminar, nem para fazer esse breakzinho. Mas vamos continuar o nosso papo gostoso falando. Você tem essa sensibilidade com os jovens, que eu vi muito no seu livro, por causa da sua vida. Você tem filhos adolescentes. Quem são? Como é que é um pouco... Me fala da tua vida. Então, eu tenho 2 filhos, o Pedro e o Paulo, que estão agora com 15 anos e, como você mesmo disse, estão na fase de adolescência. Mas eu tenho que te dizer que eles são maravilhosos, são crianças incrivelmente inteligentes, sábias e que me ajudam muito no dia a dia. Com eles eu aprendo muito. Com certeza eles aprendem comigo também, mas as grandes lições a gente vive juntos. Eles gostam de cavalo? Não, ou melhor, eles gostam de cavalo, o Paulo é muito sensível, conversa com meus cavalos, mas eles escolheram o tênis. O Paulo tem grandes sonhos de se tornar um grande jogador de tênis e eu já disse para ele que eu vou apoiar em tudo o que ele quiser fazer na vida dele, que ele também tenha asas para seguir os sonhos. Eles vão em algum evento que você participa, não? Eles vão em alguns eventos, quando dá e quando a escola permite, foram nas Olimpíadas, foi maravilhoso ter eles lá com toda a minha família junta. E alguns concursos que eles gostam e todo ano tem uma certa tradição, como Estoril, como Arren, eles vão e gostam de estar lá. E me dão muita força também. É fantástico, gente, porque ela fala dos filhos, ela falou da mãe, mostramos a veterinária e eu conheço tua família de muitos anos e sei que o vovô também montava. Essa história de cavalo começou com o vovô ou teve já antes antepassados que gostavam de cavalo também? Então, na verdade, essa história de cavalos começou na barriga da minha mãe. Porque ela montava com 8, acho que com 7 meses grávida de mim e eu na barriga dela já pulando. Então, eu acho que eu já tive essa coisa dentro de mim de querer montar cavalo mesmo antes de nascer. E desde pequenininha eu sempre amei estar na cocheira, estar na fazenda. Eu queria todo fim de semana para a fazenda, para poder montar. Então é uma coisa que cresceu de mim. Claro que meus pais sempre montaram. Meu avô, vovô Santos, também montou até os 86 anos. Que beleza! Então toda essa paixão toda acho que já vem na nossa genética, vem no nosso sangue. Então é muito gostoso. Não foi uma coisa assim que foi do nada, realmente foi de muitos anos, de geração para geração. Nós falamos tanto até agora com a Luciana sobre o livro, que realmente é uma descoberta fantástica. É o primeiro livro digital, Fit for Gold. E ela, como disse para vocês, menciona muito família. Família, mostrando a importância da família nesse contexto todo. E nada melhor da gente falar com a mãe dela, que foi amazona, que acho que montou, né, Lica? Muito bem. Hoje em dia, acho que não quer mais saber. E é uma pessoa fantástica e vai falar um pouquinho da filha, que você acabou de me dizer que não vale a pena, porque você acha ela excelente, mas ela é excelente. E por que não falar? Muito obrigada por estar aqui conosco. Para mim é um prazer, ainda mais falar da Luciana, que se eu pudesse, passaria aqui horas e horas falando dela, do que foi a Luciana, sempre montando
Ela começou comigo na barriga e depois começou no adestramento também comigo, ganhando aos 9 anos o Campeonato Paulista. E aí depois é que eu deixei ela introduzir no salto e assim foi a carreira dela, campeã de Amazonas, campeã paulista, campeã brasileira, campeã de júniores, campeã de sêniores, mirim, e assim foi a carreira dela, até que ela iniciou lá na Europa fazendo cursos e aí resolveu ficar aos 19 anos e está até agora. Lica, eu acho, na linguagem bem de cavalo, você deu muita rédea para ela, porque talvez se você não tivesse dado, ela não teria chegado no patamar que chegou. Ela foi para a Europa, né? Muitas vezes ultrapassou muita coisa sozinha, amadureceu, e isso foi uma conscientização sua de amor para ela poder viver e para poder hoje estar no patamar que está, não é? Não, Luciana, para mim, é uma coisa que eu falo, é uma pessoa... Não é nem excepcional, Luciana é muito especial, é uma guerreira. Ela passou por obstáculos, ela ultrapassou, ela saltou obstáculos incríveis, como vocês sabem, hoje em dia ela salta por Portugal e vou dizer uma grande verdade para você e para todos, graças a Deus. Portugal a convidou e ela só chegou aonde ela está graças a isso, por confusões políticas. Então, isso que eu ia te perguntar, existe alguma mágoa ou não? Porque, por exemplo, ela sempre montou muito bem e sempre teve condições técnicas de fazer parte da equipe do Brasil, sim, e você sabe disso, como todo o Brasil sabe disso. Não houve oportunidade por problemas políticos e hoje, por Portugal, ela é considerada, não só em Portugal, no mundo, como a 10ª cavaleiro Amazonas do mundo. E, então, existe mágoa tua que Portugal precisou reconhecer isso ou você acha, graças a Deus, mesmo nesse sentido de reconhecimento? Não, para mim não existe mágoa nenhuma. Eu dou graças a Deus e repito que houve esta política brasileira e ainda digo mais, pena porque ela está fazendo uma grande falta na nossa equipe. Não estou menosprezando ninguém, nenhum cavaleiro brasileiro, mas ela ela daria uma grande ajuda à nossa equipe brasileira. Mas graças a isso, ela se tornou o que ela é hoje em dia, conhecida mundialmente. Ela recebeu um título do Global Tour em 2015, fantástico. Fantástico. Se tornou até por alguns meses a 4ª cavaleira. Você acha que a trajetória dela de vida fez com que ela lançasse esse livro espetacular? Fala um pouquinho desse livro. Espetacular. Nesse livro vocês vão poder conhecer muito dessa guerreira, muito dessa menina que conquistou tanto, um pouco dessa vida dela, com todos esses cavalos, o cotidiano dela, né? Esse amor que ela tem, porque tudo só se consegue, esse sucesso todo que ela tem, só se consegue fazendo com muito amor e é o que ela se dedica muito. Então isso é muito importante, é muito gostoso e demonstra o quê? Demonstra um amor pela carreira dela, um amor pelos cavalos, um amor pelo que ela faz, um amor pelo esporte. Então isso é muito importante, esse exemplo que ela está dando pelos que estão começando, pelos fãs infinitos que ela tem pelo mundo. Eu acho que é um exemplo muito importante que ela está dando. E fico muito feliz quando eu abro as páginas dela, nos Instagrams, nos Faces, a quantidade de fãs, a quantidade de fanpages que ela criou hoje em dia. Então, com um coração de mãe, não existe maior orgulho. Com certeza. Muito obrigada por conversar com a gente. E vamos continuar seguindo a Luciana, que ela está cada dia mais dando uma lição de vida para todos nós aqui. Não é só para o esporte, não. Eu acredito que em termos cultural, em termos emocional,
porque ela tem uma cabeça e uma inteligência muito privilegiada e acredito que é uma lição de uma maneira geral. Fora isso, ela tem uma espiritualidade incrível. Eu tenho certeza disso. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Lu, você acabou de ver a tua mãe falando e ela fala com um orgulho teu, fora do comum. Ela se emociona, ela tem essa firmeza que você passa, ela passa quando fala de você. Eu acredito que esse amor realmente é um amor familiar muito grande. E a sua mãe foi bárbara no cavalo, ela tinha uma postura, a postura que você tem hoje no salto, a elegância, ela tinha no adestramento. Você frequentava os torneios com a tua mãe, como é que foi isso? Sim, minha mãe tem uma elegância que é praticamente impossível ter como ela. É sempre, mesmo na postura dela, no dia a dia, montando, ela sempre foi realmente muito bonita. E isso sempre me inspirou. Então, até desde pequenininha, eu sempre tinha a fama, você sempre ganha prêmio de estilo, você sempre é muito bonita montando, sempre muito elegante. Isso eu tenho certeza que eu herdei dela. Então, e a gente sempre ia em concursos juntos, eu adorava eles estarem comigo nos concursos. A gente realmente era uma família junta no concurso. Isso era uma coisa que me deu muita força durante os meus primeiros 18 anos, que a gente ia em todos os concursos juntos. Se era ela que montava, se era eu que montava, se era meu pai que jogava polo, realmente a gente estava sempre junto. E isso é uma coisa que não existe, não tem preço, é maravilhoso. Eu vejo que você é tão apegada à família, como é que fica a tua vida na Alemanha sem essa família que você ama tanto, só com os teus filhos? Como é que acontece? Olha, essa é das perguntas mais difíceis da minha vida, né? Por eu ser tão apegada à minha família, 18 anos, com 18 anos saí de casa, fui viver meus sonhos na Europa. Lá acabei ficando, nunca imaginei que isso iria ser possível. Mas talvez por a gente ser realmente tão forte, tão unido, a distância não é o que faz a diferença, mas sim aquilo que a gente tem no coração. Então, que acho que essa força que eu tenho lá dentro, não importa onde eu estou, porque eu estou sempre com eles, eu estou sempre junto e a gente é muito forte juntos. Isso é muito, muito forte dentro de mim. Sabe que isso é uma coisa muito interessante, como eu te falei, às vezes tem coisas difíceis de explicar. Essa é uma das coisas que realmente para mim, a gente nasceu onde tinha que ter nascido, com a família que a gente tinha que ter nascido. Nós somos amados, a gente aprendeu a ter amor na família, a passar o amor, que é o que eu passo para os meus filhos. E essa maneira como a gente vive tão realmente unidos, mesmo com a distância... Então não é um amor egoísta, é um amor fantástico. Então, mas é na verdade um amor que realmente nos dá até mais forças. Com certeza. Como eu mesmo disse, quando eu saí de casa aos 18 anos, está tudo no meu livro, todas essas coisas que foram difíceis para mim, foram difíceis para minha família. Mas olha onde a gente está hoje, aqui, juntos, unidos. Quando você aprende que o ser feliz é não precisar ter uma razão para ser feliz, é você apenas estar feliz e se sentir feliz. Isso, eu estou toda arrepiada, inteirinha, porque é uma coisa que realmente nos motiva realmente nessa vida. A gente está aqui, nesse momento agora, bem, com tudo que a gente tem, sabendo que nosso coração está feliz, sem precisar ter ganhado uma medalha no Rio e podendo dar alegria de eu estar aqui com os meus pais. Isso é suficiente. E quando isso é suficiente, é o que eu falo, a gente é feliz sem precisar ter uma razão para ser feliz. Com certeza. Então, eu estou aqui para isso. E poder compartilhar esse livro, realmente que foi uma homenagem para os meus pais, também é uma homenagem para os meus fãs, para os meus amigos, para todas as pessoas queridas que me acompanham e sabem que a vida não é só feita de céu azul, de vitórias, e sim com as nossas derrotas, com o meu não pódio do Rio, o que eu aprendi, o que eu posso passar para frente, o que eu posso compartilhar com todos vocês. Para mim, isso é o maior presente que está sendo me dado e que eu posso dar. Gente, ela é só amor, é muito lindo. Vamos virar, vamos conversar com o pai dela e já voltamos. A Prestograph atende sua necessidade de impressos com qualidade, agilidade e baixo custo, desenvolvendo um pacote completo de produtos e serviços gráficos. A Prestograph confecciona seus serviços em um moderno sistema produtivo, que obedece conceitos de padrão internacional em artes gráficas, agregando profissionalismo e alta tecnologia a uma vasta gama de formatos, cores, papéis e acabamentos.
Acesse o site e conheça nossos serviços e produtos gráficos. Eu estou realmente emocionada porque a gente sabe que todo esse sucesso, esse livro foi feito com muito amor e dedicado à família. Nós já conversamos com a Lica, com a mãe da Luciana, e agora eu vou querer saber do Arnaldo. Arnaldo, fantástico começar um ano de 2017 vendo o sucesso que a sua filha está fazendo através do primeiro e-book digital de hipismo. Como é que você vê isso? É uma realização, um trabalho que ela já vem fazendo há algum tempo e agora está real, esse trabalho está real, essa história toda, esse depoimento todo dela nesse último ano, o que foram as Olimpíadas para a Luciana nesse último ano, que eu não tenho dúvida nenhuma, nas Olimpíadas a Luciana veio ao Brasil, não foi para ganhar experiência, foi para ganhar medalha. E o que aconteceu é que era só apertar o botão verde e pegar a medalha. E isso não aconteceu. E ela fez depoimentos nesse livro muito bons, gostosos, emocionantes, sinceros, e que mostrou muito o que foi ela, o que foi esse ano para ela e o que foram as Olimpíadas para ela. E que foi tudo, né? Porque ela tem uma saga, uma trajetória de vida esportiva muito interessante, porque ela pegou as frustrações, não se sentiu nenhuma vez vítima da situação, mas sim uma ferramenta para o positivismo, para as vitórias, e sempre com muito amor, derramou amor para tudo quanto ela é puro amor. E eu acho que eu tenho que dar parabéns para você e parabéns para a Lica, porque ela é fruto desse amor. Eu vejo que você foi cavaleiro, ex-polista, né? Os meninos também se deram muito bem, você formou 3 filhos profissionais de hipismo. Como é que foi isso? Como é que o cavalo aconteceu também na sua vida? Isso faz parte da família, sempre. Todos nós gostávamos muito de cavalo, meu pai gostava muito de cavalo, e não há dúvida nenhuma que todos eles são muito esportistas. Agora, o que eu costumo falar é o seguinte, quer dizer, essa aptidão esportiva de todos eles, o DNA esportivo deles é da Lica. A Lica tem muito mais facilidades para esporte do que eu. E eles herdaram um DNA esportivo da Lica e conseguiram níveis esportivos muito bons. A Luciana, no nível que ela tem de hipismo, no nível que meus filhos conseguiram no polo, é alguma coisa muito grande, mundialmente reconhecido. Mas isso deve também à força e ao respeito que você teve com a opção deles. Nós estávamos conversando antes, antigamente, se um filho resolvesse ter uma carreira esportiva profissional, não era tão bem vista. E hoje, eles são formadores de opinião por terem essa carreira tão brilhante, e você deixou, porque antigamente, se os pais não deixavam ou não davam essa força, nada acontecia, Arnaldo. Então, eu acredito que você respeitou a vontade deles também. E com isso, aflorou muito a sensibilidade da Luciana, que ela tem a linguagem dos cavalos, ela fala com o corpo, ela é leve, ela fala a linguagem. Eu acredito, eu não sei te explicar, eu não acho que só seja o lado espiritual, ela tem um lado todo que ela forma um conjunto realmente muito bom. E eu acho que os animais entendem o que ela quer passar, é o respeito, né? Não há dúvida nenhuma disso. Tanto é o que eu falei das Olimpíadas. Ela não veio para ganhar experiência. Ela tem esse momento dela com esse animal, com essa égua, com a FIT. Foi o melhor momento que eu acompanho bastante esse hipismo nesse nível. E é difícil você ver alguém, um conjunto, com esse nível de precisão, de dedicação, de competição que ela tinha nesse momento. Então, não tem importância, vamos ficar para uma próxima vez, mas essa medalha nessas Olimpíadas foi alguma coisa que já estava muito perto. O nível que ela tem hoje, com esta égua, como eu te falei, ela não foi ganhar experiência, ela ganha grande prêmio, ela ganha, uma égua ganhadora. É aquilo que você fala, vamos imaginar em outro esporte que você tenha um tempo a ser batido, aquele tempo é seu, você vai fazê-lo na Olimpíada. Por que você não vai conseguir fazê-lo? Muito obrigada, desculpe incomodar você e parabéns pela família linda que você tem. Muito bom, tenho uma família que eu amo, tenho uma filha que eu amo muito e vou continuar sempre amando.